E se eu te dissesse que o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos não foi um evento isolado, mas a culminação de uma promessa que Deus vinha tecendo ao longo de 15 séculos? E se cada detalhe daquele dia, o fogo, o vento, as línguas, os 3.000 salvos, não fosse acidente, mas parte de um design tão preciso que, quando você enxerga, a sua fé nunca mais será a mesma? Hoje, nós vamos abrir o livro de Atos, capítulo 2, e revelar os mistérios ocultos no dia de Pentecostes, conexões que a maioria dos cristãos jamais percebeu, mas que estiveram ali o tempo todo, esperando para serem descobertas. Fique até o final, porque o que você vai ouvir não é apenas história, é promessa. E essa promessa é para você. Para compreender a magnitude do que aconteceu naquele dia, precisamos voltar no tempo. Muito antes dos discípulos se reunirem no cenáculo, Pentecostes já existia. Não como um evento cristão, mas como uma das 3 grandes festas sagradas de Israel. A palavra Pentecostes vem do grego Pentecoste, que significa 50º, o 50º dia após a Pende de Israel. Na tradição judaica, essa festa chamava-se Shavuot, a festa das semanas. E ela celebrava algo monumental, a entrega da lei no Monte Sinai. Sim, Pentecostes, no calendário judeu, era o dia em que o povo de Israel lembrava que Deus desceu sobre o monte em fogo e deu a Moisés os 10 mandamentos. Era o dia da aliança, o dia em que o céu tocou a terra. Agora, observe o que acontece 15 séculos depois. Os discípulos estão reunidos. O mesmo dia, a mesma festa. Mas algo completamente diferente está prestes a acontecer. Algo que ninguém esperava. Aqui está a primeira conexão que poucos enxergam. No Monte Sinai, Deus desceu em fogo. O monte inteiro fumegava. O povo tremia. O som de uma trombeta crescia cada vez mais. E Moisés subiu sozinho para encontrar-se com o Altíssimo. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, Deus desce novamente. Mas desta vez, não sobre uma montanha de pedra. Sobre pessoas vivas. O fogo não consome o monte, repousa sobre cada cabeça. A trombeta é substituída por um som como de um vento impetuoso. E ninguém precisa subir a lugar algum, porque é o próprio Deus que desce até nós. Entenda a profundidade disto. No Sinai, a glória de Deus era tão intensa que o povo pediu a Moisés que falasse com Deus por eles. Eles tinham medo. Em Pentecostes, o próprio Espírito de Deus entra nas pessoas. De servos à distância, passamos a filhos de perto. Mas há mais. Um detalhe que vai gelar a sua espinha. Quando Moisés desceu do Sinai e encontrou o povo adorando o bezerro de ouro, 3.000 pessoas morreram naquele dia. 3.000. O dia da lei trouxe morte, porque a lei condena o que é imperfeito. Em Atos 2, quando Pedro prega após a descida do Espírito, 3.000 pessoas são salvas. 3.000. O mesmo número. Mas agora, em vez de morte, vida. Em vez de condenação, graça. O mesmo dia. O mesmo número. Resultados opostos. Isto não é coincidência. É o projeto de Deus se completando. A lei que matou, a graça ressuscitou. Agora, preste atenção a este segundo mistério, porque ele muda tudo o que você pensava saber sobre as línguas de fogo. Volte comigo ao livro de Gênesis, capítulo 11. A Torre de Babel. A humanidade, unida por uma única língua, tenta construir uma torre que chegue aos céus. O que Deus faz? Confunde as línguas. De uma língua, surgem muitas. E as nações se espalham, divididas, incapazes de se entenderem. Babel é o dia em que a linguagem se fragmentou. O dia em que a comunicação entre os homens foi quebrada. Agora volte a Atos 2. O Espírito Santo desce. E o que acontece? Cada pessoa ouve os discípulos falar na sua própria língua. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponte, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Roma, todos ouvem, cada um na sua língua materna. De muitas línguas, surge uma compreensão. De fragmentação, surge unidade. Babel é desfeita. O que o pecado separou, o Espírito reuniu. Isto é profundo. Babel espalhou. Pentecostes congregou. Babel confundiu. Pentecostes esclareceu. A mesma palavra, língua, que em Gênesis é instrumento de separação, em Atos é instrumento de comunhão. Deus não estava apenas dando um sinal sobrenatural. Ele estava revertendo a maldição mais antiga da humanidade. E se ele reverteu Babel, ele pode reverter qualquer maldição na sua vida.
Neste momento, se o que você ouviu até aqui tocou o seu coração, se você sentiu algo diferente enquanto descobria essas conexões, eu peço duas coisas simples. Primeiro, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação. Este tipo de conteúdo profundo exige estudo, dedicação e tempo, e cada novo inscrito nos ajuda a continuar revelando mistérios das Escrituras. Segundo, se este ministério tem edificado a sua fé, considere nos apoiar com super tanks logo abaixo deste vídeo. Cada contribuição, por menor que seja, é uma semente que nos permite ir mais fundo na palavra e trazer mais revelações como esta para você. Agora, voltando ao texto, porque o que vem agora pode ser a parte mais importante para a sua vida. Atos 2, verso 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Ventos. Em hebraico, a palavra é ruach. E ruach significa três coisas simultaneamente: vento, sopro e espírito. Três traduções em uma só palavra. Não é acaso. No início de tudo, em Gênesis 1, o Espírito de Deus, o ruach de Deus, pairava sobre as águas. E do caos, Deus criou ordem pelo poder do seu sopro. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, Deus leva Ezequiel a um vale de ossos secos. Ossos sem vida, sem esperança. E Deus pergunta: estes ossos poderão reviver? Ezequiel responde: Senhor, tu sabes. Então Deus ordena: profetiza ao ruach, profetiza ao vento, ao sopro, ao espírito, e dize: vem dos quatro ventos, ó sopro, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E aqueles ossos secos se uniram. Nervos e carne vieram sobre eles. E o ruach entrou neles. E viveram. Um exército imenso. Agora, em Atos 2, o mesmo ruach, o mesmo sopro que criou o mundo, o mesmo sopro que ressuscitou ossos secos, enche a casa. Não paira sobre águas. Não sopra sobre ossos. Enche pessoas. Pessoas reais. Como você e eu. O vento que você ouve em Atos 2 não é apenas um fenômeno. É a mesma voz que disse haja luz no princípio. É o mesmo sopro que transformou o impossível em possível. E se ele soprou vida onde só havia morte no passado, ele pode soprar vida onde quer que haja desespero na sua vida hoje. E então, apareceu sobre cada um deles algo como línguas de fogo. Fogo. Por que fogo? No Monte Sinai, o fogo era o símbolo da presença de Deus. A sarça ardente de Moisés que ardia sem se consumir, a coluna de fogo que guiava Israel no deserto, o fogo que consumia os sacrifícios no altar. Mas em Pentecostes, o fogo não consome. Ele pousa. Ele repousa sobre cada discípulo como uma língua, símbolo de palavra, de comunicação, de proclamação. O fogo do Sinai dizia: Deus está aqui. Aproxime-se com temor. O fogo de Pentecostes diz: Deus está em você. Vai e anuncie. No Sinai, o fogo separava Deus do povo. Em Pentecostes, o fogo une Deus ao povo. De um fogo que afasta para um fogo que habita. De um fogo que mata para um fogo que transforma. E aqui está o detalhe que poucos percebem: o fogo apareceu como línguas. Não como chamas aleatórias. Como línguas. Porque o Espírito Santo não veio apenas para habitar, veio para falar. Veio para dar voz a quem estava em silêncio. Veio para que os discípulos não ficassem paralisados pelo medo, mas fossem transformados em testemunhas corajosas do poder de Deus. E agora, chegamos à parte mais importante de todo este estudo. A parte que pode mudar a sua vida. Quando Pedro se levanta para pregar em Atos 2, ele não fala apenas para a multidão daquele dia. Ele cita o profeta Joel, e as palavras dele atravessam séculos até chegar aos seus ouvidos agora. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Sobre toda a carne. Não sobre alguns. Não apenas sobre apóstolos. Não apenas sobre pastores. Sobre toda a carne. Isto inclui você. O Espírito que desceu em Pentecostes não é um evento do passado. Ele é uma presença viva. Ativa. Disponível. O mesmo fogo que pousou sobre os discípulos está acessível a todo aquele que crê. A mesma unção, a mesma comunhão, o mesmo poder. Se você está passando por lutas, se a sua fé parece ossos secos, se a sua oração parece um sussurro perdido no vazio, ouça com atenção. O mesmo ruach que soprou vida no caos do Gênesis, que ressuscitou ossos no vale de Ezequiel, que encheu o cenáculo em Jerusalém, esse mesmo Espírito quer encher a sua vida hoje. Pentecostes não é apenas história. Pentecostes é promessa.
E a promessa é para você. No Monte Sinai, a lei foi escrita em tábuas de pedra. No dia de Pentecostes, a lei foi escrita no coração. No Sinai, 3.000 morreram. Em Pentecostes, 3.000 viveram. Em Babel, a linguagem se partiu. Em Pentecostes, ela se restaurou. O vento criou. O fogo transformou. O sopro trouxe vida onde só havia morte. Este é o mistério de Pentecostes. Não um evento do passado, mas uma promessa viva que continua sendo cumprida a cada dia em cada coração que se abre ao Espírito de Deus. Se este vídeo edificou a sua fé, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. A palavra de Deus não foi feita para ser guardada, foi feita para ser multiplicada. Se você deseja apoiar este ministério para que possamos continuar produzindo conteúdo que transforma vidas, o Super Tanks está disponível logo abaixo. Cada contribuição é um ato de fé que nos permite ir mais fundo nas Escrituras. E deixo uma pergunta para você refletir e responder nos comentários. Qual destes mistérios de Pentecostes mais impactou a sua fé? Escreva nos comentários. Eu quero ler cada resposta. Porque a sua fé importa. E o Espírito Santo continua a soprar. Até o próximo estudo. Que a graça do Senhor esteja com você.